Glória a Deus. Então, irmãos, na semana passada nós iniciamos o Evangelho de João, aonde nós começamos o capítulo 1 e nós fomos até o versículo 18, Começando assim uma nova série, ao qual nós colocamos como título dessa série Caminho, Verdade e Vida. Vamos recapitular para que a gente possa dar sequência ao capítulo. A ênfase principal foi sobre a deidade de Jesus, ou seja, sobre Jesus ser Deus. Falamos sobre a existência de Cristo ao lado de Deus na hora da criação, sobre a sua participação de forma efetiva. Falamos também sobre Cristo ser o Logos, ser o que? O Verbo, a palavra encarnada, que habitou entre nós, e que também Ele tabernaculou aqui. Aí nós falamos a respeito da questão de o que significava tabernáculo. O tabernáculo, ele fazia alusão à antiga aliança, ao lugar onde era instituído o lugar de adoração a Deus. Horas era um templo, horas era uma tenda onde o sacerdote entrava ali e ele se encontrava com a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Então essa palavra tabernaculou, ou ele habitou entre nós, a sua origem, ela quer dizer que ele, alguém que veio para a terra e trouxe o céu. Jesus era alguém que tinha um corpo físico, que trazia dentro dele a deidade do próprio Deus. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso que onde Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas se arrependiam, porque ali era chegado o reino dos céus. Vimos também que existe uma forma de nós sermos filhos de Deus, por adoção, e quando recebemos e cremos no seu nome. E esse foi o tema da palavra da semana passada. Foi uma pergunta: somos todos filhos de Deus? Porque por horas a gente ouve muito essa expressão: eu também posso, eu também sou filho de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos explica e nos ensina como que nós nos tornamos filhos. Até então todos nós éramos criaturas. E por fim nós começamos a falar de João Batista, do seu papel e da sua identidade, o que hoje nós vamos continuar falando nessa noite. Se você quiser saber mais dessa palavra, eu faço questão disso, tá bom? Então se você quiser prestigiar e também curtir, comentar, compartilhar, faça isso, que ajuda muito. Vai tornar o vídeo relevante e a gente vai conseguir proclamar a mensagem a todos, amém? Dito isso, nós vamos lá. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: eu não o conhecia. João capítulo 1 versos 19, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 1 verso 19. Nós falaremos hoje até o versículo 34, amém? Falaremos do 19 ao 34. Diz assim o versículo: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Os judeus aqui, irmãos, citados nesse primeiro versículo, eles são os líderes judeus que faziam parte do Sinédrio. Quem é que já assistiu The Chosen aqui? Se não assistiu, assista. É bem importante para que a gente possa
se situar, entender, entrar no contexto da época de forma visível. Porque às vezes muitos de nós têm problema de captar uma mensagem, que tem dificuldade para imaginar, para montar um cenário na sua cabeça. Então isso ajuda. Então o Sinédrio, ele era responsável por avaliar todo aquele que se movimentava de forma espiritual. Aqueles que estavam atraindo olhares, aqueles que estavam atraindo adeptos, seguidores. Então esse Sinédrio, eles verificavam, eles iam atrás para ver se tratava-se, ou melhor, de um falso profeta ou de um blasfemo, ou se este mesmo estava cometendo outros crimes de natureza religiosa. Então esse Sinédrio, ele era composto sobretudo por membros de dois grupos religiosos que eram os principais da época, que eram os mais influentes, que eram os saduceus e também os fariseus. Nessa delegação que foi até João Batista para investigá-lo, essa era única e exclusivamente composta de fariseus. Aqui não existiam saduceus nesse momento, segundo João 1:24, que nós vamos chegar lá. Por isso João afirmou que ele não era o Messias. Por quê? Porque no primeiro século, irmãos, muitos esperavam a vinda do Messias anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. O título Messias, ele se refere ao futuro e mais importante filho de Davi, conforme predito no Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 11 ao 16. E a expectativa era de que esse Messias, ele trouxesse salvação e restauração para o povo de Deus. A grande preocupação desses líderes judeus, era manter a paz sob os olhares de quem? Dos romanos, ou de Roma. Por isso eles estavam sempre atentos a todos aqueles que diziam ser Messias, ou algum tipo de profeta. Por isso João, ele foi aqui muito rápido ao afirmar: eu não sou o Cristo. Ele já de forma categórica e direta, ele já disse: eu não sou o Cristo. Porque ele sabia que eles estavam lá para quê? Para realmente verificar a veracidade da sua vida espiritual. Aí olha o 21 comigo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Essa questão: és tu Elias? Por que Elias? Havia uma promessa no Antigo Testamento, uma profecia, de que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Abre comigo aí, Malaquias capítulo 4, verso 5. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então era baseado nisso. Havia uma expectativa de que Elias voltasse. Mas qual Elias que eles estavam pensando? Qual Elias que eles achavam que ia voltar? O Elias lá que foi transladado, o profeta, que foi levado por uma carruagem de fogo, que não conheceu a morte, que foi levado aos céus. Agora olha o que diz Mateus, capítulo 17, do 10 ao 13. João chega e nega que ele era Elias. Mas olha o que Jesus afirma nesse texto de Mateus. Versículo 10 de Mateus 17 diz assim: os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas.
Olha o 12 agora, o que Jesus fala. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Agora abre Mateus 11, 13 e 14. Jesus falando novamente. Diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Na tradução aqui, na tradição judaica, que nunca, na tradição judaica, Elias nunca morreu. 2 Reis capítulo 2 versos 11, vai falar do tempo, do momento que Elias é levado. Então era esperado Elias como um precursor, que voltaria no fim dos tempos para restaurar todas as coisas, conforme que nós lemos aqui em Mateus 17, 11. Embora João Batista, ele se parecesse com Elias no seu estilo de vida, e também na sua forma de pregação, a forma de ministério, como que aconteceram as coisas no tempo de Elias, e como que aconteceram no tempo do profeta, aqui, João Batista, profeta João Batista. Então é muito similar, é muito semelhante o ministério deles. Então por isso que ele era chamado de Elias, porque ele vinha no mesmo espírito de Elias, na mesma determinação, na mesma decisão. Ele vinha para confrontar um sistema. Só que ele mesmo vivendo assim, ele disse: eu não sou Elias. Essa negação, ela é significativa, pois mostra que ele não se via como aquele que cumpriria essa profecia, mas como alguém que tinha uma missão já de forma específica. O que nós aprendemos e vemos aqui, irmãos? O que nós tiramos de proveito? Olha a humildade, olha a maneira pela qual João Batista se conduziu. Foi uma humildade sem tamanho. Ele realmente não se enxergava cumprindo essa profecia, talvez entendendo de forma literal que tratava-se do Elias, o antigo Elias, o profeta. Agora, por fim, a pergunta sobre, mas é interessante aqui, antes de passar do profeta, onde ele é perguntado se ele é profeta, é interessante que essa profecia, ela se cumpre em João Batista. Ele era o Elias que havia de vir, só que ele não se enxergava assim. Jesus predisse, afirmou isso. Ele veio, vocês o maltrataram, vocês não o reconheceram, vão fazer igualmente com o Messias, com o Filho do Homem, que era ele. Então olha para te ver a forma que ele tinha uma identidade, ele tinha algo que ele carregava no seu coração, que era o que? De ser uma voz. Mas ele sendo uma voz, ele era alguém que realmente, ele era um profeta, e ele vinha no mesmo espírito de Elias, porque ele também denunciou pecados, chamou os religiosos ao arrependimento. Então a mensagem, a profecia, ela também se cumpre na vida dele, mesmo ele não enxergando. Agora, por fim, existe uma outra pergunta sobre o profeta. Se refere à figura predita por Moisés. És tu o profeta? A pergunta que eles fazem. Moisés profetizou que o Senhor enviaria um profeta como ele, que também era esperado na época de Jesus. João capítulo 7, versos 40, vai falar sobre isso. Agora abre em Deuteronômio, que é o texto que vai falar do profeta que Moisés falou que viria. Deuteronômio 18:15, olha o que fala. Irmãos, eu confesso,
esse primeiro momento ele é bem explicativo e é um estudo. Eu peço que você preste atenção, porque são coisas importantes para o nosso conhecimento, para que a gente possa saber. Olha o que diz Deuteronômio 18:15, diz assim: João realmente passei o texto sem ler. Deuteronômio 18:15, olha a loucura. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Então aqui, esse profeta aqui que foi profetizado lá por Moisés, o povo de Israel estava na espera dele. Então João afirmou que não era esse profeta, embora ele fosse um verdadeiro profeta de Deus, conforme afirmado em Mateus capítulo 11, do 11 ao 14, o texto que nós lemos. O que nós aprendemos com isso? O que dá para tirar de proveito quando ele diz: eu não sou o profeta Elias, e eu não sou o profeta que vocês estão dizendo? Essa clareza de identidade de João, ela é crucial, pois ele estava preparando o caminho para aquele que realmente é o Cristo, o Messias, aquele que é o cumprimento de todas as promessas de Deus em seu povo. Aqui a humildade de João, ela é tão grande em reconhecer sua posição, e ele reconhece a importância que tinha também na sua missão, que era o quê? Mostrar quem realmente precisava ser visto. E ele tinha uma importância tão fundamental, porque ele serviu como um elo vital entre a antiga aliança e a nova revelação em Cristo Jesus, porque ele começou no deserto a dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, abandonem as suas práticas erradas. João Batista, ele negou ser tanto um como o outro. Ele não tinha nenhuma intenção de se passar pelo Messias. Ele não tinha nem por um outro nome importante. Olha comigo ali o que diz em Romanos 12:3. Romanos 12:3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. O que tem a ver esse texto, pastor, com isso? Assim como nós não devemos ter de nós mesmos um conceito mais elevado do que realmente nós somos, mas ao contrário, nós devemos ter um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus nos concedeu. Entendeu? Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Não aceite a glória e o reconhecimento que não é para ti. Não aceite uma posição ou algo que Deus não tem para a tua vida. Eu conheço um colega que aconteceu uma situação com ele, que ele frequentava uma denominação, e ele sabe o chamado, qual é a vocação que Deus tem para a vida dele, e ele tem a vocação de profeta. E um dia, a liderança conversando, e o pastor daquela casa, ele falou que queria consagrar ele pastor, e ele pegou e disse: não. Por que não? Porque não é essa a minha vocação, não é isso que Deus tem para a minha vida. É isso que está realmente sendo falado aqui, mostrado
João Batista, ele não quis ser alguém que Deus não chamou para ser. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente quer ser o que Deus não nos chamou para ser. Faça aquilo que realmente é propósito de Deus. Viva da forma que Deus estabeleceu para você, da forma que Ele sonhou, projetou para você. Identifique isso. Veja o 22 e o 23, por favor. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Sabe o que ele queria dizer aqui, amados? Eu sou somente a voz. Cristo é o Verbo, Cristo é o Messias. Quando ele foi pressionado a dizer quem era, João Batista afirmou ser o cumprimento de Isaías. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim: eu não sou o que diz em Malaquias 4:5, nem em Deuteronômio 18:15. Eu sou o cumprimento de Isaías 43. Isaías viveu o que dizia em um versículo. Ele cumpriu o que dizia em um versículo a seu respeito. Ou seja, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora pense comigo aqui, preste atenção. Nos dias de Isaías havia poucas estradas, não é que nem hoje. Hoje nós temos várias estradas. Existem estradas de terra, estradas de asfalto, né? De pedras. Existem vários tipos. Então, quando um rei viajava, essas estradas elas eram construídas para que essa carruagem real ela passasse pelas estradas e não ficasse atolada ou viesse a dar um problema na carruagem, tivesse algum impedimento. Isaías disse que antes de Deus aparecer para manifestar sua glória, uma voz seria ouvida, convidando Israel a endireitar o caminho por onde o próprio Deus passaria. João identifica a si mesmo: eu sou essa voz, eu sou esse que vai à frente, endireitando o caminho, preparando a estrada para o Senhor passar. Sabe o que era interessante? Que João Batista nunca dizia: olhe para mim, olhe para ele. Não, eu não, ele. Ele apontava para Cristo sempre. Essa deve ser a nossa característica como homem: apontar para o Senhor, apontar para Cristo sempre. Não, é Jesus quem faz, é Jesus quem é o melhor, é Jesus quem cura, é Jesus quem transforma, é Jesus quem restaura, é Jesus quem chama para perto, é Jesus quem perdoa. É Jesus. Assim como João, eu e você somos uma voz. Essa voz de João clamava no deserto, essa voz deve clamar hoje pelas ruas. Essa voz hoje deve clamar pelo teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, em todos os lugares. Eu e você precisamos ser aquele que aponta para Jesus. Ou seja, João Batista entendeu: a minha função, sabe qual é? A minha função é arrumar a passagem, é preparar esse caminho, é tirar as pedras. Ou seja, o que era
o real fundamento da pregação dele era trazer o que? O arrependimento. Mostrar, ei, deixa eu dizer uma coisa, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Esse papel de mensageiro não era apenas um título. Ele representava a sua missão de preparar o coração e a mente do povo para a chegada do Messias. Ao afirmar a sua identidade como essa voz, João enfatiza a urgência da sua mensagem, que gira em torno de arrependimento e do juízo de Deus. As pessoas precisam saber sobre isso. A voz de João não só ecoa no deserto, irmãos, mas também ressoa através das gerações. Continua ecoando, chamando todos nós a endireitar os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus, para esse Deus que está sempre pronto para nos receber e nos restaurar. Esse é o nosso papel. Você já foi alcançado, você já foi encontrado, então você tomou realmente posse dessa palavra, você realmente encontrou Jesus. Então agora seja uma voz, seja alguém que aponta para Ele, que mostra quem Ele é. Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele ama. Quantas pessoas não se sentem amadas? Quantas pessoas se sentem esquecidas? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o amor de Deus, derrame sobre elas. Expande esse amor. Expande, mostre que o teu Pai, o Senhor Jesus é aquele que é todo amor. Ele é a essência do amor. Ele é aquele que realmente nos ama de forma incondicional, sem troca, sem merecimento. Aí ele continua no 24 e 25, diz assim: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza? Se você é o Cristo, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. O que acontece? A realização do ritual do batismo, ela mesmo do que assumir uma posição de autoridade. Então quem fazia isso estava assumindo uma posição de autoridade. Então por isso que os fariseus, eles questionaram João Batista. Questionaram quanto à autoridade que ele possuía para realizar tal prática. Porque ele estava o quê? Realizando um ato religioso, batismo. Aí eles perguntam para ele: por que tu batizas? Ou seja, quem és tu então? Se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, como que tu está fazendo isso? Porque o que acontecia, irmãos? Essas autoridades judaicas, elas achavam que eram os únicos detentores do direito de tornar legítimo os pregadores, os religiosos da época. Isso parece meio familiar nos dias de hoje. Se não for o fulano A, fulano B que batiza, não valeu. Quantas denominações, alguém batiza em outro ministério, chega lá, tem que batizar de novo. Se não foi aquele pastor que consagrou, não vale a consagração. Tem alguma coisa familiar, irmãos? A Bíblia chama isso de fariseus. Se há práticas semelhantes a essa, que acham que são detentores dos direitos de legitimar se uma pessoa é ou não é realmente, ao seu critério, apta. A autoridade de João havia sido dada por Deus. Ele conhecia muito bem a sua missão e a realizou no Espírito
e na virtude de Elias. A primeira coisa que, quando uma pessoa começa uma denominação, muitos religiosos perguntam: quem consagrou esse cara? Quem consagrou esse pastor? Não estou dizendo que tenha que ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas não se preocupam em ver a essência que a pessoa carrega. Se realmente ela é de verdade, se realmente é o chamado e a vocação que Deus tem para ela. Elas se preocupam em saber se realmente está no controle religioso ou não. Quem és tu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nos deu autoridade. Aqui na igreja não tem nenhum mal se alguém quiser, num dia que nós formos oficializar um batismo, e tiver que chamar um irmão ou um irmão batizar o outro. Não batiza no nome do pastor, não batiza no nome do líder. Ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome de Jesus, que é a mesma coisa. Os caras entram nessa disputa. Qual é o batismo certo? É em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Ah não, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não vale. Aí para outros só vale em nome de Jesus, para outros só vale se falar os três. Ah, irmãos, o que vale realmente é a pessoa ter um encontro real com Cristo, ter uma vida transformada, realmente encontrar aquele que é a verdade absoluta, que é Deus Trino, mas é um Deus Uno. Eles esquecem muitas vezes que a palavra diz que, a palavra fala que Jesus, a Ele Deus o exaltou sobremaneira, para que todo nome, Ele é acima de todo nome. Assim como nós falamos aqui na semana passada, que a todos quantos creram e receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho aquele que recebe e que crê. Mas muito se diz, e uma frase muito verdadeira, que por muito tempo eu refutei, mas ela é uma verdade: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam, todos vão se apresentar diante de Deus. Não importa a entidade que adore, não importa aquilo que você vai se apresentar, porque uns estarão diante do trono branco lá para quê? Para serem julgados e condenados. Vamos estar diante de Deus. Quem fez errado, tinha Jesus, vai estar diante de Deus. Agora, quem vai ficar com o Pai? Quem realmente vai morar a eternidade com Ele? Aí existe um só caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Todos vão se apresentar diante de Deus, até aqueles que não querem, porque Ele é o autor da vida. Ele vai sentenciar todos aqueles que moraram nessa terra, que habitaram, passarão diante deles, uns para salvação e outros para condenação. Então não te espante quando a pessoa dizia: todos os caminhos levam a Deus. Todos. Mas agora, viver com Deus e morar com Deus a eternidade, só existe um caminho: Jesus Cristo. Ele é o único caminho. O 26 e o 27 diz assim: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Este é aquele da qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Desatar a correia das sandálias era um trabalho de escravos. Olha que interessante isso. O Talmud judaico, que é um livro que prepara os rabinos, ele prescrevia, e ele dizia assim: tudo que um servo
ele faz para o seu Senhor, o discípulo deve fazer para o seu mestre. Pegou? Tudo o que um servo faz para o seu Senhor, ou seja, para Deus, ele deve fazer para o seu mestre, ou seja, aquele que o discipulava. O discípulo, ele só não podia fazer uma coisa: menos, a única coisa que ele não podia fazer era a tarefa humilhante de desatar as correias das sandálias. Ou seja, um discípulo diante do seu mentor ou do seu mestre, ele não podia desamarrar as sandálias, ou seja, servir como escravo. Era a única coisa que não podia ser feita. O resto que ele fazia para o Senhor, ele deveria de fazer. Isso diz no Talmud, amém? João Batista, ele estava dizendo aqui, através de quê? Da sua frase, dizendo que ele não era digno de atar as suas sandálias. O que ele queria dizer com isso? Jesus Cristo, ele é o Deus vivo, e eu não sou digno nem de ser o seu escravo. Quantos de nós numa arrogância, irmãos? Quantos de nós se acham importantes demais? Faltando uma consciência que nem de João Batista, de entender que não é digno nem de ser escravo, cara. A gente não tem valor. Quem nos dá o valor é o próprio Deus. Quem nos torna valiosos é somente Ele. É como se Ele dissesse: Ele não é somente meu mestre, mas também Ele é meu Senhor. Às vezes a gente para e diz: eu não aceito humilhação, eu não aceito isso. Pois é. Às vezes eu fico com dificuldade de ver que Cristo é esse que a gente serve. Eu não levo desaforo para casa. Comigo ninguém faz isso. Há uma arrogância. Por isso que nós não somos nem merecedores de sermos chamados, ou de fazermos o papel de escravo de Cristo. Versículo 28 e 29 diz assim: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, os israelitas, eles faziam o que? Eles sacrificavam cordeiros na festa de Páscoa, e sacrificavam também o que? Como oferta pelos seus pecados. Sacrificavam também como oferta a Deus. Então, o que fazia esse sacrifício? Ele pegava um animal, pegava um cordeiro perfeito, e os seus pecados, eles eram o que? Transferidos para aquele cordeiro. Então aquele cordeiro, ele se apropriava dos pecados daquele homem que ofertava. Então Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido como sacrifício pelos pecados, não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Isaías 52:13 diz isso. Isaías 53:12, 53:12, isso mesmo. Com essa magnífica frase, João revela de forma resumida todo o plano de redenção do Antigo Testamento. A expressão que ele usa aqui, carrega o pecado do mundo, ele usa o verbo grego que significa, é a palavra airo, que significa levantar, carregar sobre si mesmo e lançar. Então o que está dizendo aqui?
Ele leva sobre si o pecado do mundo. Ele levou sobre si o pecado da humanidade. Esse conceito, juntamente com o correspondente na palavra hebraica Nazã, abre em Salmo 32:5, faz favor. E olha o que diz. Salmos 32:5. Só para você ler, e eu vou citar o ensino que tem. Leia ele aí, eu já vou dizer. Aqui Jesus não apenas identifica-se com os nossos pecados, mas Ele carrega sobre si mesmo, substituindo-nos no juízo que nós merecíamos. Pegou? Então o que é o sentido de levar sobre si? Realmente Ele se apropriou dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Ah, mas eu já sei disso. Mas vivemos como se não entendêssemos. Vivemos como se não soubéssemos. Porque a nossa vida muitas vezes em nada muda. Alguém pagou um preço. Alguém morreu por mim, por ti. E nós precisamos sim corresponder isso. Precisamos sim demonstrar amor, não digo perfeição, não mais pecar, não é isso que eu estou falando, porque isso vai até o final. Mas realmente uma vida devota, uma vida de gratidão, uma vida realmente de desejo por Ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Viver sem vontade de buscar a Deus não é o que Ele tem para ti. Viver desanimado a cada culto não é o que Ele tem para ti. Viver desanimado na tua vida diária não é o que Ele tem para ti. Viver sem esperança não é o que Ele tem para ti. O Evangelho é sim esperança. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida que realmente reflete quem Ele é. Que eu e você carregássemos cicatrizes do nosso sofrimento, para levar outros à cura. Então levante, se fortaleça novamente. Ei, Ele levou os teus pecados, os meus pecados. Ele morreu por amor a nós. Versículo 30. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Um homem que já existia antes de mim. Semana passada houve um versículo que ele cita essa mesma coisa. O que João está falando? Jesus é superior em posição e também em honra. João reconhece que Jesus sempre existiu. Ele reconhece que Jesus era Deus. Quando? Agora nós vamos chegar lá. Versos 31 diz assim. Olha que interessante. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha aqui, essa afirmação ela não indica que João desconhecia Jesus como pessoa, como indivíduo, mas sim que ele não tinha plena consciência e revelação de que Jesus, Ele estava diante dele o Messias, prometido e esperado por Israel. Até aquele momento específico, João, ele não conhecia o Cristo, o Jesus, o Cristo. Vamos seguir, porque eu vou falar sobre isso no final. 32 e 33 e 34 diz assim. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido
se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Deus deu um sinal para que este reconhecesse o Messias, para que ele soubesse a hora, o momento certo em que ele estaria diante do Messias. Ou seja, o Espírito Santo desceu do céu como em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre o Filho de Deus. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, no versículo 32, revelando a João quem ele era, no 33. Mateus ainda fala, no Evangelho de Mateus, de uma voz que veio do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. O Messias, ele não fez isso enquanto estava na terra, ou seja, batizar com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu pela primeira vez durante o Pentecostes, que se seguiu a morte e a ressurreição de Jesus. Isso está registrado em Atos capítulo 1, verso 5, versículo 11. Ali onde tornou-se uma realidade na vida de todos os cristãos, aonde todos, por ocasião do novo nascimento, eles realmente recebem o Espírito Santo. Agora aqui, irmãos, e eu quero finalizar falando sobre isso. Muitos de nós ainda não conhecem Jesus Cristo. Como assim, pastor? Eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu conheço a história da Bíblia. Muitos falam: eu admiro Jesus, eu admiro a sua pessoa, as suas obras, a sua vida. Mas muitos de nós, pela sua forma de vida, demonstram que não conhecem a Ele como Senhor e como Salvador. Por quê? Pois não provaram ainda da vida no Espírito. Deixa eu falar uma coisa para ti. Se a tua vida permanece sempre a mesma, desculpa eu te dizer uma coisa: Jesus não entrou nela ainda. Eu não estou dizendo em alguma área, alguma debilidade que tu tem, alguma situação. Eu estou falando que se você não vê mudança alguma, transformação alguma na tua vida, talvez você não tenha ainda conhecido o Jesus Cristo, o Messias, o Salvador e Senhor. João conhecia o Jesus terreno. É aquilo que eu falo, muitas vezes a gente pode conhecer o Jesus que botaram nome em uma pessoa: Jesus meu vizinho, Jesus meu parente. O Jesus que se prega muitas vezes com roupas totalmente diferentes da roupagem que o Evangelho nos mostra. Mas eu estou falando deste Jesus aqui. Eu estou falando desse Jesus o Cristo, que transforma as nossas vidas, que nos liberta do pecado, que nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de confronto, que nos tira de uma vida pacata, de uma vida sem graça, e nos coloca para viver um evangelho de poder, de glória. Eu estou falando em uma vida que realmente reflete transformação no seu agir, no seu falar, aonde, como nós cantamos aqui, um Deus Emanuel que muda a minha forma de falar, de agir, de pensar. Um Deus Emanuel que transforma o meu viver.
Eu não consigo mudar. Se você não consegue mudar, você talvez não tenha encontrado Jesus ainda. Porque Jesus, Ele pode mudar todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Só que muitas vezes eu não consigo mudar, está atrelado, eu não quero mudar. Está atrelado a eu não quero abrir mão da minha vida. Eu não quero abrir mão da minha agenda. Eu não quero abrir mão da minha vida boa, do meu lazer, dos meus benefícios. Eu não quero. Nós temos todas as escrituras em uma Bíblia, todos os livros em uma Bíblia, corrigindo. Nós temos a palavra de Deus. Nós conhecemos um Jesus, só que pode ser de uma forma histórica. Você pode vir a culto e saber quem são os 12 apóstolos. Você pode saber todos os nomes bíblicos. Você pode saber os lugares onde Jesus passou. E você também pode ser alguém que não o conhece. Eu também posso ser alguém que não o conhece, se realmente aqui dentro ele não mudou. Conhecer Jesus é ter intimidade com Ele. Conhecer Jesus é realmente ser tocado por Ele, ser transformado. E aqui eu volto à ministração do louvor. Quando Jacó, ele vai ali no Val de Jaboque, ele vai atravessar aquela ponte. Diz que ele luta com um anjo por toda a madrugada. Quando chega a alva, o amanhecer da manhã, o anjo o toca na juntura da sua coxa, para que ele pudesse largá-lo. Porque Jacó agarrou aquela palavra, que se agarrou no Senhor, para que ele pudesse mudar a sua própria vida, para que ele pudesse ser tocado e transformado. E diz que a sua caminhada, e quando ele saiu dali, ele manquejava, ele foi marcado. A sua caminhada nunca mais foi a mesma. Ele agora caminhava de um jeito diferente. Aqueles que são realmente, que conhecem Jesus, eles precisam caminhar de forma diferente. Se eu e você conhecemos Ele, a nossa forma tem que ser diferente. De julgamento, de misericórdia, de empatia, de amor, de alegria, de gratidão. Tem que ser diferente. Senão eu e você estamos vivendo e perdendo o tempo da nossa vida. Porque já que muitos de nós não querem viver para Ele, vivam para si. O objetivo do Evangelho é abrir os nossos olhos. O objetivo da palavra de Deus é mostrar-nos que nós precisamos ser responsáveis. Que a partir de hoje eu e você precisamos realmente mostrar que conhecemos a Ele, que nós somos uma voz que vai sim preparar o caminho do seu retorno, porque assim como Ele veio a primeira vez, Ele voltará pela segunda vez. Amém, irmãos? Vocês acreditam nisso? Então viva como alguém que acredita. Viva como alguém que acredita nisso. Viva como alguém que acredita que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele voltará. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para deixar nessa noite. Vamos ficar de pé.